Senta que ela vem história. Muita gente tá me pedindo pra mim falar sobre a minha experiência com a bariátrica. Então eu decidi fazer vários vídeos pra contar toda a minha experiência, desde quando eu decidi fazer, o porquê eu decidi fazer, o problema que eu tenho atualmente, que é decorrente da bariátrica. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo. Eu vou tentar fazer da forma mais breve possível, mas que vocês possam entender. E esse vídeo também vai ser como um alerta para as pessoas que já fizeram a bariátrica e podem ter o mesmo problema que eu e nem sabem. Eu descobri de uma forma bem ruim e eu espero que esse vídeo chegue até as pessoas para elas tomarem mais cuidado com a alimentação e se cuidarem nesse pós, porque o pós é para sempre, né? Então, marquem as pessoas que vocês conhecem que já fizeram a bariátrica, marquem pessoas que pensam em fazer e no final eu vou dar minha opinião de hoje em dia, se eu indicaria a bariátrica pra alguém ou se eu não indicaria. Então, vejam todos os meus vídeos, eu espero que vocês gostem. Então, eu decidi fazer a bariátrica porque aos 10 anos eu comecei a engordar, só que nessa época eu não me preocupava muito com isso. Só que quando eu fiz 15 anos, eu comecei a me sentir muito mal, eu tinha muito preconceito, eu ia em loja de roupas não serviam, e há 6 anos atrás era muito pior o preconceito com pessoas acima do peso. Hoje em dia existe muito ainda, mas graças a Deus já tá caminhando pra uma melhora muito grande, e com certeza isso vai melhorar cada vez mais. A gente tem que tirar da nossa cabeça que as pessoas só são felizes quando elas são magras, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí eu comecei na dieta louca quando eu tinha 15 anos. E quando eu cheguei nos 24, eu já tava com 103 quilos, porque eu fiquei sempre no efeito sanfona. Eu emagrecia 10 quilos, engordava 20, aí cada vez eu engordava um pouquinho mais, até que eu cheguei nos 24 anos com 103 quilos. E foi aí que eu decidi fazer a bariátrica. Então, logo que eu decidi fazer, eu já fui atrás, pesquisei muitas coisas, falei com pessoas que já tinham feito, marquei meu médico, fiz milhões de exames, que tem que fazer vários exames, e esses exames são feitos uma vez por ano. No começo é cada 3 meses, depois é uma vez por ano. E fui em vários médicos, tem que ir em cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista, endocrinologista, um monte de médicos. Se alguém quiser mais detalhes, eu deixo aí nos comentários que eu respondo. Eu fiz todas as consultas, tava tudo ok. Eu fiz pelo plano de saúde, pela Unimed, e deu tudo certo, foi liberado. Eu comecei a pesquisa na metade do ano, mais ou menos, e no final do ano eu já fiz. Eu fiz em novembro de 2014 e eu fiz ela por vídeo. Então foram só 5 furinhos. Não senti dor nenhuma. Em 24 horas eu estava em casa já. A única coisa que dá um desconforto, assim, interno. E o pós-operatório é terrível, de verdade. A técnica que eu fiz foi a bypass. A bypass, ela não mexe somente no estômago, como a sleeve. Ela mexe também no intestino, que é responsável pela absorção dos nutrientes. Então, quem faz a bypass, ela perde 30% da absorção dos nutrientes dos alimentos, dos medicamentos, de tudo. Então, eu até hoje, vai fazer 6 anos que eu fiz a bariátrica, até hoje eu tenho que repor vitaminas. Eu tomo uma vez por mês a vitamina injetável de B12, eu tomo todos os dias 2 polivitamínicos, e eu tomo ferro e tomo vitamina D. Então, isso é muito importante, gente. Quem já fez a bariátrica, faça exame sempre e sempre cuide das vitaminas. E ingerir o máximo de proteínas que conseguir, porque a gente não consegue absorver da mesma forma que as pessoas que não têm essa cirurgia. Sem contar que a nossa força é muito menor. Eu nunca mais senti a força que eu tinha antes de fazer a bariátrica. Meu pós-operatório foi assim, o primeiro mês é só líquidos. Então, a primeira semana era de 20 em 20 minutos líquidos. A única coisa salgada que tinha era a sopa, só que a primeira semana ela tinha que ser coada num pano, pra não passar nada de fiapinho de comida. Na segunda semana podia ser coado com um coador. Na terceira semana podia ser coado com... não precisava ser coado, quer dizer. Aí você podia tomar o caldinho só, sem comer nada. A quarta semana começavam os alimentos pastosos, tipo purezinho, essas coisas assim. Mas, gente, o primeiro mês pra mim foi muito, muito difícil. Quando tava chegando pra completar 30 dias, que eu ia entrar na dieta sólida novamente, meu Deus, dava uma vontade de comer até coisa que eu não gostava, porque dá uma vontade de mastigar, sabe? E pensa, 30 dias tomando... Na verdade, é 3 semanas tomando só líquido e depois comendo comidinha tipo de papinha de bebê, sabe? É como se você voltasse a ser um bebê. Aí, após os 30 dias, começa a alimentação sólida de novo. Então, após 30 dias de cirurgia, eu voltei pra dieta sólida. E eu comecei a comer os alimentos normais, assim. Só que algumas coisas me faziam mal. E a quantidade era muito pequena. No primeiro ano, eu comi 80 gramas por refeição. Que nem, tipo, 80 gramas no café da manhã, 80 gramas no almoço.
Numa refeição só era isso que eu conseguia comer. Hoje em dia, depois de 6 anos, eu consigo comer 200 gramas a 250, mas é muito raro eu conseguir comer 250. As coisas que sempre me fizeram mal, qualquer coisa com doce, eu sempre passava muito mal depois. Pão francês era a única massa que me fazia mal. Eu ficava com muita dor, me dava dor, entalava e me dava muita dor. Coisas derivadas do leite sempre me estufaram muito, menos o queijo, mas leite, iogurte, essas coisas sempre me estufaram muito. E refrigerante que eu eliminei, que antes eu era muito viciada antes da bariátrica, eu tomava Coca-Cola todo dia. E desde então eu nunca mais tomei refrigerante, graças a Deus, até porque hoje em dia eu nem poderia. Aí sobre bebidas alcoólicas, eu fiquei 1 ano sem beber bebida alcoólica pós-bariátrica. E depois eu voltei. E, gente, é uma coisa muito doida. Não é bom quem é bariátrico beber, tomar bebidas alcoólicas, porque nosso organismo ele reage totalmente diferente. Às vezes eu tomava uma latinha de cerveja, eu tava muito louca, era um negócio sem controle. Às vezes eu tomava uma, eu tava de boa. E às vezes, tipo assim, eu bebia, ficava muito bêbada, daí eu ficava 15 minutos sem beber, parecia que eu voltava ao normal. Aí eu bebia um golinho e já tava muito bêbada de novo. É uma coisa que eu não recomendo mesmo. Até porque hoje em dia também eu não posso mais beber. Eu já tô chegando nessa parte. Mas é bem complicado bebida alcoólica com pessoas que fizeram bariátrica. Eu tomei bastante cuidado com isso. Então, daí até o 4º ano foi tudo numa boa. Fazia meus exames de rotina sempre. Todos os anos ia no médico, fazia tudo certinho, meu acompanhamento. Eu não levava a sério as vitaminas, que por isso que eu pego no pé agora, para as pessoas levarem a sério, porque é muito importante. Eu não sabia o mal que podia causar. E assim, eu me adaptei à alimentação, né, que era bem menor do que eu era acostumada a comer. Eu evitava doces, porque os doces me faziam muito mal. Aí eu evitava ao máximo, eu só comia quando eu tava em casa. E se eu tinha muita vontade, tipo, quando eu tava de TPM, coisas assim. Mas aí que quando eu tava quase completando 5 anos, que me deu um problema bem sério. Eu evitava os doces que me faziam mal, mas eu tinha uma alimentação totalmente errada. Eu comia muita besteira, frituras, massas, coisas assim. Eu comia coisas industrializadas. Então, a minha alimentação não era nada boa, assim, sabe? E então, no ano passado, quando eu tava quase completando 5 anos de bariátrica, eu tive uma convulsão. E quando eu acordei no hospital, me falaram que eu tinha tido uma crise de hipoglicemia. Porém, eu não sabia o que era isso, não sabia qual era a relação dela com o meu corpo, ou nem sabia que fazia alguma relação com a bariátrica. E então, eu fiquei muito assustada. E 2 dias depois, eu tava com a minha cirurgia da vesícula marcada. Que só depois de 5 anos quase que foi me dar problema na vesícula. Geralmente, muita gente tem que tirar muito antes. E eu fui muito assustada pra cirurgia. E no pós-operatório da cirurgia, como eu tinha recente da convulsão, já fui operar, eu fiquei em casa parada, eu pensava muito na convulsão, eu tava muito assustada, eu não sabia o que acontecia, não sabia o que eu tinha que fazer pra melhorar. E eu desenvolvi uma crise de ansiedade, que também é um dos sintomas da hipoglicemia. Então, depois da convulsão, eu comecei a pesquisar muito sobre hipoglicemia. E muitas das coisas que eu achava era relacionada com diabéticos, porém eu não sou diabética. Até que eu descobri que a hipoglicemia reativa pode ser uma consequência da bariátrica. Tem pessoas que têm sem ter feito a bariátrica, porém ela também pode ser uma consequência da bariátrica. E eu sempre pensei que fosse doping o que eu tinha, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre hipoglicemia reativa. Até por isso que eu digo que esse vídeo pode ser um alerta, porque às vezes você acha que tá tendo sintomas de doping e na verdade é hipoglicemia reativa, porque o doping ele não pode causar problemas neurológicos, porém a hipoglicemia reativa pode. E as consequências dela são gravíssimas. Então, por isso que eu digo, cuide bem da sua alimentação. Eu vou explicar bem certinho como que é o tratamento, que na verdade não existe um medicamento para você tomar. Você tem que sempre cuidar da alimentação. Eu vou explicar bem certinho como que funciona, os sintomas que são terríveis e tudo mais. O que eu sinto na hora que me dá crise de hipoglicemia? As minhas mãos começam a tremer muito, minha visão vai ficando embaçada, vai dando um desespero incontrolável, vontade de comer, da confusão mental, parece que a cabeça trava, você não consegue pensar, raciocinar. As pernas vão ficando bem amolecidas, assim, e às vezes dura mais dias esse sintoma, tipo, passa a crise e você ainda fica com as pernas amolecidas. Da sua dor frio, é uma sensação assim que você vai morrer. E tem que tomar muito cuidado quem tem hipoglicemia reativa, porque dependendo do que você faz para subir a glicose, você pode ter outra crise daqui a pouco.
Esse era o meu maior medo no início, sabe? Quando eu descobri. Porque eu tinha medo de subir a glicose com algum alimento que causasse uma hipoglicemia novamente, porque ela é reativa. Se eu como coisas com açúcar para subir rápido a glicose, ela pode me dar outra crise daqui a pouco. Então, o dumping e a hipoglicemia são muito fáceis de ser confundidos, porque os dois eles causam um mal-estar logo após uma refeição. Só que a diferença entre eles é que o dumping, ele causa logo depois que você se alimenta de alimentos com muita gordura ou muito doce, e ele não causa problemas neurológicos. Agora, a hipoglicemia, ela pode ocorrer após 1 hora até 4 horas após você se alimentar com alimentos de alto índice glicêmico, carboidratos simples, coisas doces também, e ele pode causar problemas neurológicos da hipoglicemia, o que pode trazer para nossa saúde. E é muito importante cuidar, gente, porque é muito perigoso, de verdade. E a hipoglicemia pode causar muitas consequências para a saúde, como coma. Eu já ouvi falar de pessoas que ficaram anos sem andar. Quando a pessoa resolve engravidar, ela tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que a hipoglicemia piora durante a gravidez, tem pessoas que melhora também, mas caso piore, o bebê sente os sintomas e é terrível. Se é terrível pra gente, já imagina pra um bebê. E da crise de ansiedade, crise de pânico, que é o que eu tô tentando me libertar hoje em dia, me tratar, porque eu já consegui parar as minhas crises de hipoglicemia, graças a Deus, com a minha alimentação. Ela tá totalmente regrada, mas as crises de ansiedade e de pânico são difíceis de tirar, né, da gente. Mas com o tempo a gente consegue. Então as consequências são muito, muito perigosas de verdade. E se você conhece alguém que sente sintomas assim, que já fez a bariátrica, pede para procurar uma nutri e cuidar da alimentação, porque é muito importante para não acabar tendo uma convulsão que nem eu ou algo pior. Minha alimentação é totalmente restrita, eu só posso comer alimentos de baixo índice glicêmico, carboidratos complexos só, e sempre junto com alguma proteína. A refeição em si ela tem que ser bem correta para evitar as crises de hipoglicemia. Até frutas tem que tomar cuidado, eu como só maçã e banana eu como raramente quando eu tenho muita vontade de comer doce, só que eu sempre como ela junto com uma proteína e junto com um carboidrato complexo, para baixar o índice glicêmico dela. Eu coloco canela também, que a canela baixa um pouquinho o índice. Eu estudo muito sobre isso, eu não sou nutricionista, mas eu, com a minha experiência própria, né, sobre os alimentos e que eu sei que me faz mal, que não me faz, eu comecei a entender melhor sobre isso e pesquisar bastante dos alimentos que eu posso ou não comer. Não posso comer nenhum tipo de açúcar, eu evito todos, até mesmo os naturais, como mel, por exemplo, não pode. Então é assim, tem que cuidar tudo com o que for comer para evitar as crises de hipoglicemia. Então, basicamente é uma alimentação low carb, porém você nunca pode sair da dieta. Tem alguns médicos que dizem isso, que nunca pode sair da dieta, nunca pode comer um alimento fora da dieta. A minha nutri, por exemplo, ela diz que se eu cuidar bem certinho, de vez em quando eu vou poder comer alguma coisa diferente, mas eu ainda tenho bastante medo, então eu prefiro não comer. Eu como somente as coisas que eu posso na minha alimentação, né, pra evitar as crises de hipoglicemia. Então, sobre a minha alimentação é isso. É uma alimentação bem restrita, porém hoje em dia eu já me acostumei. No início, quando eu descobri, eu não levava muito a sério e eu não aceitava. Eu tive muitas crises por causa disso. Hoje em dia eu aprendi a aceitar e gostar dos alimentos que eu como. E é uma escolha que eu fiz, né? Então eu tenho que conviver com as consequências da escolha que eu fiz. Não adianta se arrepender. E não tem volta, né? Então a gente tem que aprender a conviver com as consequências. Então, hoje em dia, se alguém me pede se eu indico a bariátrica ou não, eu não indico. Porque eu não quero que ninguém passe pelas mesmas coisas que eu passei, tanto pela convulsão, quanto pelas crises de hipoglicemia que são terríveis, e tanto com as crises de ansiedade e de pânico que eu tenho hoje em dia. Eu acho que tem certas coisas que não valem a pena, sabe? Só pra gente estar magra. Mas hoje eu tive que aprender a aceitar e conviver com isso, mas eu não gostaria de ver ninguém passando pela mesma situação que eu passei. Porque é muito difícil, é um trabalho diário. Então, se alguém me pede se eu indico, eu não indico. Mas se for muita vontade, pesquise bastante e faça coisa bem certinho, se alimente bem e se cuide sempre. E emagrecer não resolve tudo. Depois eu vou conversar sobre isso, sobre essa questão de amor próprio e sobre as minhas crises de ansiedade também mais pra frente.